Não sinto mais atração por você, minha esposa disse após o divórcio. Então me tornei um homem mais atraente e rico. Para ela se arrepender, mas quando fui falar com ela, chorei ao ouvir ela pedindo dinheiro emprestado para comprar um. Não sinto mais atração por você, Mário. Acabou. Aquelas palavras não foram apenas ditas, elas foram disparadas contra mim como uma sentença final. Lúcia estava parada na porta da sala, com uma mala pequena ao lado dos pés e uma expressão que eu jamais tinha visto em 5 anos de relacionamento. Não havia raiva, não havia lágrimas e, o pior de tudo, não havia nenhum sinal de amor. Havia apenas um vazio gelado, uma indiferença que cortava mais fundo do que qualquer grito. Fiquei paralisado, segurando a xícara de café que, segundos antes, fazia parte de uma manhã de sábado comum. O vapor subia, quente, contrastando com o frio que se instalou no meu peito. O que você está dizendo, Lúcia? Gaguejei, tentando encontrar algum sentido. A gente jantou fora ontem. A gente fez planos para as férias na semana passada. Do que você está falando? Ela suspirou, um som curto e impaciente, como se explicar fosse um fardo pesado demais. Eu fingi, Mário. Tentei empurrar com a barriga. Achei que a vontade de estar com você voltaria, mas não voltou. Olho para você e não sinto nada. Nem carinho, nem desejo. Nada. Você se tornou desinteressante para mim. Desinteressante. Aquela palavra ecoou nas paredes da casa que construímos juntos. Eu me sentia um homem comum, trabalhador, honesto. Eu amava aquela mulher com todas as minhas forças. E agora ela me dizia que eu não era o suficiente, que minha presença não despertava mais nada nela. Lúcia, por favor, vamos conversar. Se é algo que eu fiz, se eu estou descuidado, eu posso mudar. A gente pode fazer terapia, eu posso... Não, Mário. Ela me cortou, pegando a alça da mala. Não é sobre consertar, é sobre o que eu sinto. Ou melhor, o que não sinto. Eu mereço mais, e você... Bem, você vai ficar bem. Sem um abraço de despedida, sem olhar para trás, ela abriu a porta e saiu. O som da fechadura estalando foi o ponto final mais doloroso da minha vida. Corri até a janela, afastando a cortina com as mãos trêmulas, e a vi entrando em um táxi. Ela não olhou para a nossa casa. Ela simplesmente partiu, levando consigo meu coração e minha dignidade. Os dias seguintes foram um borrão cinzento. A casa parecia imensa e silenciosa. Cada canto tinha uma lembrança dela. A manta no sofá, a caneca favorita na pia, o cheiro do perfume dela que ainda pairava no travesseiro. A dor era física. Meu peito doía como se tivesse sido pisoteado. Eu me olhava no espelho e via um homem derrotado. Via as olheiras fundas, a postura curvada, a barriga levemente saliente de quem tinha se acomodado na felicidade do casamento. Ela não sente atração por você. Minha mente repetia cruelmente. Você é desinteressante. Foi na 3ª noite, enquanto eu encarava um prato de comida congelada que não conseguia comer, que algo mudou dentro de mim. A tristeza, densa e pesada, começou a ferver. Ela se transformou em algo quente, pulsante. Não era ódio por ela, mas uma raiva profunda da situação, de me sentir descartável. Eu não aceitaria ser o ex-marido coitado. Eu não aceitaria ser o homem que foi deixado para trás porque não era atraente o suficiente. Levantei-me da mesa e joguei a comida no lixo. Aquele foi o primeiro passo. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, eu estava na frente de uma academia 24 horas. O cheiro de borracha e suor, que antes me incomodava, agora parecia o cheiro de um recomeço. Matriculei-me no plano mais completo. Eu não queria apenas saúde, eu queria transformação. Eu queria me esculpir de novo, tirar de mim aquele homem desinteressante na base do esforço e do suor. Qual é o seu objetivo? Perguntou o instrutor, um rapaz jovem e animado. Olhei para o meu reflexo no espelho da recepção. Vi a dor nos meus olhos, mas também vi uma determinação assustadora. Eu quero me tornar a minha melhor versão. Quero que, quando alguém me olhe, não consiga desviar o olhar. Comecei uma rotina obsessiva. Acordava às 5 da manhã, treinava até a exaustão, tomava um banho gelado e ia para o trabalho. No escritório, a mesma energia que eu usava para levantar pesos,
eu canalizei para os meus projetos. Eu era analista em uma grande empresa de logística, um funcionário mediano que fazia o básico. Mas o Mário mediano tinha morrido naquela manhã de sábado. Passei a chegar mais cedo que o chefe e sair mais tarde que o zelador. Peguei projetos que ninguém queria, resolvi problemas que estavam parados há meses. Eu precisava ocupar minha mente, precisava preencher cada segundo do meu dia para não ter tempo de pensar na Lúcia. No início, ela tentou mandar algumas mensagens. Coisas burocráticas sobre contas conjuntas ou perguntando se eu tinha recebido a chave que ela mandou pelo correio. Eu via o nome dela brilhar na tela do celular e meu coração disparava, mas eu não respondia. Eu não podia. Ouvir a voz dela ou ler suas palavras frias iria me destruir de novo. Eu precisava me reconstruir longe daquela influência. Bloqueei o contato para ligações, arquivei as conversas. O silêncio era minha armadura. Meses se passaram. A dor da perda ainda estava lá, mas agora ela dividia espaço com o orgulho. As roupas antigas começaram a ficar largas na cintura e apertadas nos ombros e braços. O rosto inchado de choro e má alimentação deu lugar a uma mandíbula marcada e um olhar focado. No trabalho, minha dedicação insana começou a dar frutos. Fui chamado à sala da diretoria. Mário, estamos impressionados, disse o diretor, um homem de poucas palavras. Seus números nos últimos 6 meses foram extraordinários. Você trouxe soluções que economizaram milhões para a empresa. Queremos te promover a gerente regional. Aceitei com um aperto de mão firme. O salário quase dobrou. Comprei roupas novas, ternos que caíam perfeitamente no meu novo corpo atlético. Troquei o carro familiar por um modelo esportivo que sempre sonhei, mas que Lúcia dizia ser desnecessário. Cada conquista era um tijolo no muro que eu construía em volta dos meus sentimentos. Eu queria provar meu valor. Não para o mundo, mas para a memória daquela rejeição. Eu queria ser um homem que nenhuma mulher jamais pensaria em deixar. 1 ano depois da separação, eu estava em um evento corporativo de gala. O salão estava cheio de pessoas importantes, música suave e taças de cristal. Eu me sentia confiante, conversando com investidores quando a vi. Não era Lúcia. Era uma mulher que parecia ter saído de uma capa de revista. Alta, elegante, com um sorriso que iluminava o ambiente. Ela era modelo, contratada para representar uma das marcas parceiras do evento. Nossos olhares se cruzaram perto do bar. Ela sorriu para mim, e pela primeira vez em 1 ano, senti um interesse genuíno vindo de uma mulher. Olá, disse ela, estendendo a mão. Sou a Camila. Mário, respondi, sentindo o perfume doce dela. Conversamos a noite toda. Camila era divertida, sofisticada e parecia fascinada por mim. Ela elogiou minha dedicação ao trabalho, riu das minhas histórias e, o mais importante, me olhava com desejo. Aquele olhar que Lúcia disse que não tinha mais. Começamos a sair. Para todos que nos viam, éramos o casal perfeito. Eu, o executivo bem-sucedido com corpo de atleta, e ela, a modelo deslumbrante. Íamos aos melhores restaurantes, viajávamos nos finais de semana e postávamos fotos sorrindo em lugares paradisíacos. Meus amigos diziam, você deu a volta por cima, Mário. Olha só para você agora. Eu sorria e concordava. Externamente, minha vida era impecável. Eu tinha conseguido. Eu tinha me tornado o homem que Lúcia jamais imaginou que eu poderia ser. Camila era carinhosa e adorava estar ao meu lado. Adorava a segurança que eu passava. Mas lá no fundo, nas noites em que eu ficava acordado olhando para o teto enquanto Camila dormia ao meu lado, eu sabia que aquilo tudo tinha uma raiz amarga. Tudo o que eu fiz, cada peso que levantei, cada hora extra que trabalhei, tinha um motor silencioso. Mostrar para Lúcia o que ela tinha perdido. Eu estava curado? Talvez. Eu estava feliz? Eu achava que sim. A vida era boa. Eu tinha dinheiro, respeito e uma mulher incrível. A velha ferida parecia cicatrizada sob camadas de músculos e sucesso. Eu me sentia invencível. Mal sabia eu que a vida estava prestes a colocar essa nova invencibilidade à prova de uma forma que nenhum treino ou promoção poderia me preparar.
A verdadeira jornada ainda estava apenas começando, e o destino estava prestes a me colocar frente a frente com o passado de uma maneira brutal. 2 anos. Havia se passado exatos 24 meses desde que Lúcia saiu pela porta da minha casa, e nesse tempo, o Mário que ela conheceu deixou de existir. Se alguém me mostrasse uma foto do meu antigo eu, aquele homem de ombros caídos e olhar triste, eu provavelmente não o reconheceria. Agora, eu era capa de revistas locais de negócios e estilo de vida. Minha conta bancária tinha mais zeros do que eu jamais sonhei. E meu corpo era uma armadura de músculos esculpidos com perfeição. Ao meu lado, nas colunas sociais, estava sempre Camila, deslumbrante, sorrindo para os flashes como se tivéssemos nascido para brilhar. Éramos o casal de ouro. Eu tinha tudo o que a sociedade dizia ser sinônimo de felicidade. Mas havia um buraco que o dinheiro e a fama não tapavam. Um desejo obscuro que queimava no fundo do meu estômago toda vez que eu olhava para o espelho e via o quanto eu tinha melhorado. Eu queria que ela visse. Eu precisava que Lúcia visse. Não bastava eu saber que venci. A pessoa que me desprezou precisava testemunhar minha vitória. Foi por isso que me inscrevi no campeonato estadual de fisiculturismo. Eu não precisava provar nada para ninguém naquele palco. Eu já era um executivo respeitado. Mas o campeonato aconteceria em um ginásio antigo, localizado a apenas 3 quarteirões do bairro onde Lúcia morava, ou onde eu achava que ela ainda morava. A localização não era coincidência para mim. Era o destino me dando a chance perfeita. A preparação foi brutal. Dieta rigorosa, desidratação controlada, treinos que levavam meu corpo ao limite da dor. Camila reclamava que eu estava distante, obcecado, mas eu dizia que era apenas foco. No fundo, eu estava ensaiando mentalmente o momento em que, com a medalha no peito, eu passaria por acaso na rua dela. O dia do campeonato chegou com uma energia elétrica. As luzes do palco eram cegantes, o cheiro de óleo bronzear e a gritaria da plateia criavam uma atmosfera de guerra. Quando subi no palco posando e exibindo cada fibra muscular que conquistei com tanto suor, senti uma onda de poder. Eu era intocável. Os juízes cochichavam, a plateia aplaudia. E o vencedor na categoria principal? Mário Sampaio! O ginásio explodiu em aplausos. Levantei o troféu dourado, pesado e brilhante acima da cabeça. Camila correu para me abraçar. Os fotógrafos dispararam seus flashes. Naquele momento, eu me senti enquanto sorria para as câmeras. Meu pensamento estava a alguns quarteirões dali. A festa de comemoração estava marcada para um restaurante chique no centro, mas eu inventei uma desculpa. Disse a Camila que precisava passar em casa para pegar algo importante e que a encontraria lá. Ela me olhou desconfiada, mas beijou meu rosto e entrou no carro dela. Assim que fiquei sozinho no meu carro esportivo, com o troféu dourado reluzindo no banco do passageiro como se fosse uma pessoa, meu coração acelerou. Eu não ia para casa. Eu ia acertar as contas com o passado. Dirigi pelas ruas conhecidas, sentindo uma mistura estranha de nostalgia e superioridade. O bairro de Lúcia continuava o mesmo. Ruas com asfalto remendado, casas simples com grades nos portões. O mercadinho da esquina com a mesma fachada desbotada. Meu carro destoava completamente daquele cenário, atraindo olhares curiosos de quem passava na calçada. Eu queria que olhassem. Eu queria ser visto. Parei em frente à casa dela. A pintura estava descascada. O jardim que ela tanto amava parecia seco e mal cuidado. Veja o que acontece quando você faz as escolhas erradas, pensei com amargura. Desliguei o motor e fiquei ali por 1 minuto, apenas respirando. Eu imaginava a cena. Eu batendo na porta, ela abrindo com aquele olhar cansado e então, o choque. Ela veria o homem rico e forte que eu me tornei. Eu não diria nada cruel, apenas sorriria, mostraria o troféu e diria algo como: passei aqui perto e lembrei de você. Espero que esteja feliz com sua escolha de não sentir atração por mim. Seria o golpe final. A prova de que eu era, sim, interessante. Peguei o troféu, respirei fundo, estufando o peito e saí do carro. O som dos meus sapatos de couro italiano batendo na calçada parecia ecoar na rua silenciosa.
Caminhei até o portão, que estava destrancado, e entrei na varanda pequena. Foi quando parei. A janela da sala estava aberta, protegida apenas por uma cortina fina que balançava com o vento noturno. Eu ia bater na porta, mas ouvi a voz dela. A voz de Lúcia. Mas não era a voz firme e fria que me dispensou 2 anos atrás. Era uma voz trêmula, quebrada, quase irreconhecível. Por favor, eu imploro. Eu não tenho a quem recorrer. Meu instinto me fez congelar. Colei as costas na parede ao lado da janela, escondido nas sombras, segurando o troféu com força. Ela estava ao telefone, e pelo som abafado, o aparelho estava no viva-voz. A senhora já deve 3 parcelas, dona Lúcia, respondeu uma voz masculina, grossa e impaciente. Pelo tom, eu sabia exatamente o tipo de pessoa com quem ela estava falando. Eu sei. Lúcia soluçava. Ouvir o choro dela causou um aperto estranho no meu peito, algo que eu não esperava sentir. Mas eu só preciso de mais esse empréstimo. É a última coisa que eu peço. Eu prometo que vou dar um jeito de pagar, eu vendo a casa, vendo tudo o que sobrou. Dinheiro para quê? Dessa vez? Remédios de novo? O homem perguntou com desdém. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro profundo e doloroso de Lúcia. Não, não é para remédios. Os remédios não adiantam mais. Eu franzi a testa, confuso. O que ela queria dizer com isso? Então é para quê? O homem insistiu, irritado. A resposta de Lúcia saiu num sussurro que parecia carregar o peso do mundo. Mas na noite silenciosa, eu ouvi cada sílaba com clareza aterrorizante. É para comprar meu caixão. Eu não quero ser enterrada como indigente. Eu não tenho família perto. Não tenho ninguém. Eu só quero garantir um enterro digno antes de ir. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, muito mais forte do que qualquer golpe que recebi nos treinos. O troféu dourado escorregou um pouco na minha mão suada. Caixão? A risada do agiota veio fria e cruel, cortando o ar. Escuta aqui. Eu não sou casa de caridade e muito menos funerária. Você está me dizendo que está morrendo, é isso? E quer que eu empreste dinheiro para alguém que vai morrer? Quem vai me pagar? Sua alma? Por favor, senhor. Ela chorava copiosamente agora. Um som de desespero puro. Eu não tenho mais nada. O problema é seu. Não me ligue mais. Se eu souber que você morreu sem pagar o que já deve, eu vou lá e arranco até os dentes do seu cadáver para cobrir o prejuízo. O som da chamada sendo encerrada foi seco. Do lado de fora, eu estava paralisado. O homem vitorioso, o campeão de fisiculturismo, o executivo rico, tudo aquilo se desfez em segundos. Eu tinha ido até lá para esfregar minha felicidade na cara dela, para fazê-la se arrepender de não me querer. Eu esperava encontrar uma mulher arrependida, talvez com outro homem, talvez vivendo uma vida medíocre. Eu nunca, jamais, esperei encontrar a mulher que eu amei por 5 anos, implorando dinheiro para o próprio funeral. Ouvi o som de Lúcia desabando no sofá. O choro dela se tornando um uivo baixo de dor e solidão. Minha mente girava. Doença? Morte? Sozinha? Todas as peças do meu ódio, que eu poli com tanto cuidado por 2 anos, começaram a cair no chão e se quebrar. Olhei para o troféu na minha mão. Aquele pedaço de plástico dourado parecia ridículo agora. Minha grande vitória parecia uma piada de mau gosto diante da realidade que eu acabara de ouvir através daquela janela. A raiva que me motivou a chegar até ali desapareceu, dando lugar a um choque térmico de realidade. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria correr de volta para o carro e fugir, fingir que nunca ouvi aquilo, voltar para minha vida de glamour com Camila. Mas o som do choro de Lúcia me ancorava ali. Era um som de quem não tinha mais esperança. Engoli o seco. Minha mão tremeu quando a levantei novamente. Não para exibir o troféu, mas para bater na madeira gasta da porta. Eu precisava ver. Eu precisava saber se aquilo era real ou um pesadelo. Dei 3 batidas leves. O choro lá dentro cessou imediatamente. Silêncio. Quem é? A voz dela veio fraca, amedrontada, provavelmente achando que era o agiota vindo cobrar. Não consegui responder. Apenas bati de novo, mais firme.
Ouvi passos lentos, arrastados. A fechadura girou devagar. Quando a porta se abriu e a luz da sala iluminou a varanda, o mundo parou. O que meus olhos viram fez meu coração, que batia forte de adrenalina, se partir em 1000 pedaços no chão daquela varanda. A porta se abriu devagar, rangendo como se a própria casa estivesse gemendo de dor. E então eu a vi. A imagem que eu tinha construído na minha cabeça durante 2 anos, a de uma Lúcia radiante, talvez com um sorriso debochado, vivendo a vida sem mim, foi pulverizada em 1 milésimo de segundo. A mulher diante de mim não era a Lúcia que me deixou. Na verdade, mal parecia a Lúcia. Ela estava magra, dolorosamente magra. As roupas, um pijama velho e desbotado, pareciam flutuar em seu corpo, como se vestissem mas o que me tirou o ar foi a cabeça. Os cabelos longos e castanhos, que eu adorava acariciar e que tinham um cheiro doce de baunilha, tinham desaparecido. Ela estava completamente careca. A pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos, fundos e cercados por manchas escuras, pareciam grandes demais para aquele rosto abatido. Fiquei estático. O troféu dourado escorregou dos meus dedos e caiu no chão da varanda com um barulho seco e metálico que ecoou como um tiro no silêncio da noite. Lúcia arregalou os olhos quando me reconheceu. Por um segundo, vi um brilho de pânico absoluto neles. Mário! Da voz dela era um sopro rouco. Então, a vergonha tomou conta do rosto dela. Ela levou as mãos trêmulas à cabeça nua, tentando se cobrir, tentando se esconder de mim. Não! Você não pode me ver assim! Vá embora! Ela gritou, com uma força que eu não sabia de onde vinha, e tentou bater a porta na minha cara. Meu instinto reagiu antes do meu cérebro. Coloquei o pé e a mão na porta, impedindo que ela se fechasse. Eu não estava fazendo aquilo para agredir ou invadir, mas porque meu corpo se recusava a deixá-la sozinha naquele estado. Lúcia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Perguntei, minha voz falhando, embargada pelo choque. Vá embora, Mário. Por favor, eu te imploro. Ela soluçava, empurrando a porta com seus braços finos e... Não volte aqui! Me deixa em paz! Empurrei a porta suavemente, vencendo a resistência dela sem esforço algum, o que só me fez sentir mais miserável, percebendo o quão fraca ela estava. Entrei na sala. O cheiro lá dentro era de remédio e mofo, um cheiro de tristeza estagnada. A casa estava vazia. Não havia mais a TV grande, o som, os quadros. Ela tinha vendido tudo. Lúcia recuou, encostando-se na parede, cobrindo o rosto com as mãos e chorando compulsivamente. Eu ouvi, Lúcia, falei, sentindo as lágrimas quentes começarem a escorrer pelo meu próprio rosto. Eu estava na janela. Eu ouvi você falando com o agiota. Você está morrendo? Ela deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os joelhos. Você não devia estar aqui. Ela sussurrou entre soluços. Você devia estar me odiando. Você devia estar feliz longe de mim. Por que você veio? Eu vim. Olhei para o troféu caído lá fora e para minhas roupas de marca. Eu tinha ido lá para me vingar, para humilhá-la. A culpa me atingiu como uma marreta. Eu vim porque eu precisava te ver, mas isso não importa agora. Lúcia, por que você não me contou? Por que você está sozinha? Cadê seus pais? Ela balançou a cabeça negativamente, recusando-se a falar. Parecia que cada palavra gastava uma energia que ela não tinha. Eles não sabem que estou assim tão mal. Eu me afastei deles também. Eu não queria que ninguém sofresse. Ela disse, a voz sumindo. Eu não conseguia processar aquilo. A mulher que me disse friamente que eu era desinteressante estava ali, definhando, preocupada em comprar um caixão para não dar trabalho a ninguém. As peças não se encaixavam. Aquela frieza do passado não combinava com esse sacrifício silencioso do presente. Eu preciso entender, murmurei desesperado. Eu vou chamar seus pais. Não, ela tentou gritar, mas saiu apenas um gemido. Não dei ouvidos. Saí da casa, correndo, deixando-a ali no chão da sala, porque eu sabia que se ficasse,
Eu desabaria junto com ela sem saber como ajudar. Entrei no meu carro tremendo. Os pais de Lúcia moravam a 10 minutos dali. Eu precisava da verdade. A verdade inteira. Dirigi como um louco, furando 2 sinais vermelhos naquelas ruas desertas. Minha mente era um turbilhão. Sinto atração por você. Aquela frase martelava na minha cabeça, mas agora soava diferente. Soava falsa. Cheguei à casa dos ex-sogros e soquei a campainha. Dona Helena atendeu, de roupão, assustada com o horário. Quando me viu, o rosto dela empalideceu. Mário, o que aconteceu? É a Lúcia, disparei sem fôlego. Eu estive na casa dela. Eu a vi, Dona Helena. Eu vi como ela está. Por que ninguém me disse nada? Por que vocês deixaram ela passar por isso sozinha? O pai de Lúcia, Sr. Alberto, apareceu atrás da esposa. Ao ouvir minhas palavras, ele baixou a cabeça, derrotado. Dona Helena começou a chorar ali mesmo na porta. A gente tentou, meu filho. Deus sabe como a gente tentou, disse o Sr. Alberto com a voz embargada. Entra, por favor. Sentei no sofá daquela sala, que eu conhecia tão bem, enquanto eles me contavam a história que destruiu o resto do meu orgulho. Foi há 2 anos, Mário, começou Dona Helena segurando um lenço. Um pouco antes de vocês terminarem, ela começou a sentir dores, fez exames escondida. O diagnóstico foi brutal. Câncer, agressivo e avançado. Os médicos deram poucas chances. Senti um frio na espinha. O tempo batia exatamente com a época em que ela começou a ficar estranha, distante. Mas por que ela terminou comigo? Perguntei, sentindo um nó na garganta tão grande que doía engolir. Ela disse que não me amava mais. Disse que eu era desinteressante. Ela me destruiu, Dona Helena. A mãe dela soluçou alto. Foi a escolha dela, Mário. Ela disse: Mãe, o Mário é jovem, ele tem a vida toda pela frente. Eu não vou transformar a vida dele num hospital. Eu não vou prender ele a uma mulher que vai perder o cabelo, os seios e a vida em pouco tempo. Ela te amava tanto, tanto, que preferiu que você a odiasse. Ela achou que se você tivesse raiva, seria mais fácil para você seguir em frente do que se você tivesse luto. As lágrimas jorraram dos meus olhos, sem controle. Eu urrei de dor, cobrindo o rosto. Ela mentiu. Murmurei. Ela mentiu para me salvar. Ela disse que você merecia uma mulher inteira, saudável, completou o Sr. Alberto, limpando as lágrimas. Ela nos fez jurar que não te contaríamos. Nós tentamos cuidar dela, mas nos últimos meses ela se isolou. Disse que não queria que víssemos ela apagando. Ela é orgulhosa, Mário. Teimosa. Eu me lembrei de todo o ódio que alimentei na academia, de cada peso que levantei pensando, vou mostrar para ela. De cada vez que exibi meu dinheiro e minha nova namorada pensando em como Lúcia devia estar arrependida. Enquanto eu estava ocupado, ficando rico e atraente por vingança, a mulher da minha vida estava vendendo os móveis para pagar quimioterapia e, no fim, juntando moedas para o próprio enterro, tudo para que eu não precisasse sofrer ao lado dela. Eu nunca me senti tão pequeno, tão idiota, tão miserável. Todo o meu sucesso, meus músculos, meu dinheiro, tudo aquilo era lixo comparado à força daquela mulher. Eu preciso voltar, falei, levantando-me num salto. Eu não vou deixar ela sozinha, nunca mais. Mário. Dona Helena segurou meu braço. Ela não quer ser um... Ela nunca foi um fardo, respondi, com uma certeza que queimava no meu peito. Ela é a minha esposa. O divórcio foi assinado com base numa mentira. Para mim, nunca acabou. Saí da casa dos pais dela e corri para o carro. A volta foi ainda mais desesperada. O medo de chegar lá e ela ter feito alguma besteira ou simplesmente ter partido me consumia. Estacionei de qualquer jeito na calçada, quase batendo no portão. Corri para dentro. A porta da sala ainda estava aberta. Lúcia estava no mesmo lugar, sentada no chão, mas agora parecia exausta, quase dormindo, encolhida contra o frio da noite que entrava. Entrei devagar, ajoelhei-me na frente dela. Ela abriu os olhos com dificuldade e, ao me ver, tentou se encolher mais. Vá embora, Mário, por favor. Olhe para mim. Eu sou um monstro. Não.
Falei firme, segurando as mãos geladas e ossudas dela. Você é a mulher mais linda e corajosa que eu já conheci. Você falou com eles? Ela concluiu, vendo a dor nos meus olhos. Eles te contaram. Contaram. E eu sou um idiota por ter acreditado que você tinha deixado de me amar. Como eu pude ser tão cego, Lúcia? Eu fiz isso por você. Ela chorou, e as lágrimas molharam o rosto pálido. Olha para você agora. Você está lindo, forte, bem-sucedido. Eu vi as fotos nas revistas. Você tem uma vida incrível. Eu consegui, Mário. Eu te libertei para você ser feliz. Agora volta para a sua vida. Eu já estou no fim. Não estrague tudo agora. Puxei-a para os meus braços. Senti cada osso das costas dela. Senti a fragilidade do corpo que um dia eu abracei com tanto desejo. Mas naquele momento, o amor que explodiu no meu peito foi maior do que qualquer atração física que eu já senti na vida. A minha vida é você, Lúcia. Sussurrei no ouvido dela, enquanto chorava junto com ela. Dane-se o dinheiro. Dane-se a aparência. Dane-se o que os outros pensam. Eu passei 2 anos tentando provar que eu era bom o suficiente para você. Mas a verdade é que eu nunca cheguei aos seus pés. Você se sacrificou por mim. Agora é a minha vez. Mário, não tem cura, o médico disse. Ela tentou argumentar, a voz falhando. Eu não me importo com as chances, interrompi, afastando-me um pouco para olhar nos olhos dela. Eu tenho dinheiro agora. Muito dinheiro. Nós vamos aos melhores médicos desse país. Se não tiver aqui, vamos para fora. E se realmente não tiver jeito, então eu vou segurar a sua mão até o último segundo. Você nunca mais vai ficar sozinha. Nunca mais vai precisar ligar para um agiota. Você me ouviu? Ela me olhou. E pela primeira vez em 2 anos, vi a máscara cair completamente. A ex-esposa fria desapareceu. E vi apenas a minha Lúcia, assustada e precisando de amor. Ela assentiu devagar e desabou no meu peito, chorando um choro de alívio, como se tivesse segurado aquele peso sozinha por uma eternidade e finalmente pudesse soltá-lo. Abracei-a com toda a força que ganhei na academia, mas usando toda a delicadeza que meu coração despedaçado podia oferecer. Naquela noite, sentado no chão frio de uma casa vazia, com minha ex-mulher doente nos braços, eu entendi que o verdadeiro homem não é aquele que conquista troféus, mas aquele que não abandona quem ama na tempestade. E a nossa tempestade estava apenas começando, mas agora eu era o abrigo. Minha vida mudou da noite para o dia, mas não da forma como as revistas de negócios esperavam. Mário executivo, que vivia em festas e jantares caros, desapareceu. No lugar dele, surgiu um homem que vivia com o relógio cronometrado entre reuniões essenciais e a casa de Lúcia. Eu passava meus dias no escritório delegando tarefas o mais rápido possível e minhas noites sentado em uma poltrona velha ao lado da cama dela, lendo livros em voz alta ou apenas segurando sua mão enquanto ela dormia sob o efeito de remédios fortes. O troféu de fisiculturismo que eu tanto cobicei agora servia apenas como peso de papel na minha mesa, uma lembrança irônica de um tempo em que eu achava que sabia o que era vencer. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com essa minha nova rotina. Camila, minha namorada modelo, começou a cobrar minha presença. No início, eram mensagens passivo-agressivas. Depois, ligações irritadas. Eu tentava explicar a gravidade da situação, mas ela parecia viver em uma bolha onde nada era mais importante do que a nossa imagem social. A gota d'água aconteceu 2 semanas depois que reencontrei Lúcia. Eu estava na casa dela, ajudando-a a se alimentar. Ela estava fraca demais para segurar a colher sozinha, quando meu celular tocou insistentemente. Era Camila. Saí para a varanda para atender, tentando não perturbar o pouco descanso que Lúcia conseguia ter. Mário, você tem noção de que horas são? A voz de Camila era estridente. O jantar de gala da agência começa em 1 hora e você nem passou para me buscar. A imprensa toda vai estar lá. Respirei fundo, passando a mão pelo rosto cansado. Camila, eu te avisei. A Lúcia teve uma febre alta hoje. Eu não posso sair daqui agora. Vá sozinha ou leve uma amiga. Houve um silêncio do outro lado, carregado de irritação.
Você está falando sério? Você vai me trocar de novo por essa mulher? Ela soltou uma risada debochada. Mário, acorda. Ela é sua ex. Ela é passado. E, pelo que você me disse, ela nem tem muito tempo, não é? Por que você está desperdiçando sua vida e a nossa imagem cuidando de uma ex patética e doente que já te dispensou uma vez? O mundo parou por um segundo. Aquelas palavras, patética e doente, atingiram meus ouvidos como um insulto imperdoável. Não era apenas crueldade, era uma falta de humanidade que me deu náuseas. Olhei para dentro da casa, através da janela, e vi Lúcia, frágil, lutando pela vida com uma dignidade que Camila jamais teria, mesmo com toda a sua beleza. A bolha de ilusão que eu vivia com a modelo estourou definitivamente. Camila. Minha voz saiu baixa, mas com uma firmeza de aço. Nunca mais fale dela desse jeito. Ah, defender a coitadinha agora? Ela provocou. Não. Vou defender a mulher que eu amo. Escuta bem, porque eu não vou repetir. Acabou. Não me ligue, não me procure. Aproveite o jantar, aproveite a imprensa. É tudo o que você tem. Desliguei o telefone e bloqueei o número imediatamente. Não senti tristeza, nem remorso. Senti apenas um alívio imenso, como se tivesse tirado um apertado que estava machucando meu pé há meses. Voltei para dentro, sentei ao lado de Lúcia, e quando ela abriu os olhos, preocupada, perguntando quem era, eu apenas sorri e disse: ninguém importante, apenas um engano. A partir daquele dia, dediquei cada centavo da minha fortuna à cura dela. Usei minha influência para conseguir consultas com os melhores oncologistas do país. Quando um tratamento não funcionava, buscávamos outro. Paguei por medicamentos importados, terapias experimentais, nutricionistas especializados. O dinheiro que antes eu usava para comprar ternos e carros para impressionar os outros, finalmente tinha um propósito real: salvar uma vida. A batalha foi longa e dolorosa. Houve noites em que Lúcia chorava de dor e pedia para eu desistir, dizendo que não aguentava mais. Eu a abraçava, chorava junto, mas nunca permitia que ela perdesse a esperança. Nós vamos passar por isso, eu repetia como um mantra. Eu não vou a lugar nenhum. Os médicos eram céticos. O caso era avançado. As chances eram estatisticamente mínimas. Mas Lúcia tinha algo que as estatísticas não mediam. Ela tinha voltado a querer viver. O amor que reacendemos serviu como combustível. Ela não estava mais lutando sozinha para morrer em paz. Ela estava lutando para viver comigo. Meses se transformaram em um ano. Um ano de quimioterapia, radioterapia e cirurgias. E então, contra todas as previsões, os exames começaram a mudar. As células ruins recuaram. O corpo dela, aos poucos, parou de definhar e começou a responder. Lembro-me do dia em que o médico entrou no consultório com um envelope na mão e um sorriso que nunca tínhamos visto no rosto dele. Mário, Lúcia, ele disse, ajustando os óculos. Eu não costumo usar a palavra milagre, prefiro ciência. Mas a resposta de vocês ao tratamento foi extraordinária. Não detectamos mais atividade da doença nos exames recentes. Lúcia apertou minha mão com tanta força que doeu. Ficamos em silêncio, processando a informação. Remissão. A palavra soava como música. Saímos do consultório e nos abraçamos no corredor do hospital, chorando como crianças, ignorando os olhares de quem passava. Tínhamos vencido a guerra. Os 2 anos seguintes foram de reconstrução. Lúcia recuperou o peso, a cor nas bochechas e o brilho nos olhos. O cabelo, que ela tanto amava, voltou a crescer. Primeiro curto e tímido, depois forte e brilhante, formando uma moldura para o rosto que eu tanto amava. Eu continuei trabalhando, mas com outras prioridades. Vendi o carro esportivo exagerado e compramos uma casa confortável, com um jardim grande onde Lúcia podia plantar suas flores e tomar sol. A vida, simples, que eu desprezava quando estava cego pela mágoa, se tornou o meu maior tesouro. Numa tarde de domingo, estamos nesse jardim. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Lúcia estava sentada na grama, rindo de alguma bobagem que eu tinha dito.
Ela parecia a mesma garota por quem me apaixonei anos atrás, mas com uma força no olhar que só quem encarou a morte de frente possui. Meu coração acelerou. Eu sabia que era o momento. Levantei-me, fui até dentro de casa e busquei a caixinha que estava guardada na minha gaveta há semanas. Voltei para o jardim, minhas mãos suavam mais do que no dia do campeonato de fisiculturismo. Lúcia, chamei. Ela se virou sorrindo. O que foi, amor? Ajoelhei-me na grama. O sorriso dela se transformou em uma expressão de surpresa emocionada. Ela levou as mãos à boca. Mário. Abri a caixinha. Não era um anel gigante e ostentação como o que eu tinha dado a Camila uma vez. Era um anel delicado, clássico, eterno. Há alguns anos, você me devolveu a liberdade porque achou que eu não aguentaria a parte difícil. Comecei com a voz embargada. Você achou que eu só servia para os momentos felizes. Eu te perdoo por isso, porque você fez por amor. Mas eu passei os últimos anos te provando que eu sou o homem para todas as horas. Eu estive lá quando você perdeu o cabelo, quando você perdeu as forças e quando você perdeu a esperança. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Hoje você está curada. Você está linda. Você está inteira de novo. Mas eu quero que você saiba que, mesmo se a doença voltasse amanhã, eu estaria aqui. Porque eu não amo a sua aparência, Lúcia. Eu não amo a sua saúde. Eu amo quem você é. Respirei fundo, olhando no fundo dos olhos dela. Lúcia, você aceita se casar comigo? De novo, aceita me deixar cuidar de você até o último dia das nossas vidas, seja ele daqui a 50 anos ou amanhã? Ela se jogou nos meus braços, derrubando-me na grama, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Ela soluçou contra meu pescoço. Eu te amo, Mário. Eu nunca deixei de te amar, nem por um segundo. Ali, deitado na grama, abraçado à mulher da minha vida, eu entendi finalmente o que era ser um homem de sucesso. Não tinha nada a ver com músculos, contas bancárias ou troféus dourados. Sucesso era ter alguém por quem valia a pena lutar. E no final do dia, ter essa pessoa nos braços, viva e feliz. O antigo Mário, vingativo e vaidoso, tinha morrido para dar lugar a um homem que aprendeu a lição mais valiosa de todas. O amor verdadeiro não é sobre atração, é sobre permanência, e nós, finalmente, iríamos permanecer.